tiverem alguma dúvida, algum problema. Durante a reunião, peço, por favor, para deixarem o áudio desligado, só para não ter interferência, às vezes algum som, né, que impede. Nossa, agora que eu vi, eu não entrei como Sandra, né, eu entrei pela Pela senha da escola. EMF, pela escola, mas não tem problema. Bom, não vou me estender muito, né? Vou só dar uma passadinha aqui na nossa pauta, porque nós já tivemos uma reunião, né, de apresentação em abril. Eu me apresentei, expliquei todo o meu trabalho. Então, hoje é uma reunião mais para que os professores, né, que vocês tenham esse contato, né, pais e professores, conheçam um pouco do trabalho, como será realizado daqui para frente, né? As dificuldades que nós encontramos, enfim. Essa reunião é mais para tirar algumas dúvidas e posicioná-los a respeito do trabalho daqui para frente, tá bom? Quem que pode, por gentileza, compartilhar a Eu estou pauta? compartilhando, dá para ver? Tá bom, dá para ver sim. Obrigada, Luiz. Bom, essa primeira página já pode passar. Agradeço a presença de todos, sabemos o quanto é difícil, né? Esse momento e esse horário também, porque às vezes é um horário de trabalho, de muitos, almoço ou de outros compromissos, enfim. Mas, como a reunião será gravada, eu acho que isso pode facilitar aí o acesso. Sobre o trabalho que vem sendo realizado aqui pela equipe escolar, né? Por todos nós aqui da escola. Os professores, né, em aulas remotas, por meio das plataformas digitais, também presencialmente, e por um período aí tivemos também as atividades impressas. Fora isso, nós temos as reuniões semanais, coordenação e professores em horário de estudos, de aprimoramento, de entrosamento e prevendo aí novas ações diante dos momentos que a gente vem vivendo, né, e novas notícias. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que o áudio da Elizabeth ligou, ou continua ligado, ela não... obrigada, Elizabeth. Então, esse contato, ele sempre ocorre. Nós estamos aí com um questionário, já realizamos outros, né, esse é mais um, onde vocês podem optar pelo interesse em retornar ou não ao ensino presencial. Lembrando que ninguém será prejudicado por optar pelo ensino remoto. As aulas que acontecem no presencial são as atividades, pelo menos, não vamos dizer as aulas, mas as atividades são as mesmas que são postadas no Classroom. Então, o aluno terá acesso, né, a tudo que está sendo realizado na escola. Temos esse contato aí através do WhatsApp. Sabemos que ainda não é o ideal, mas porque nem todos estão e nem todos acabam acessando com frequência, mas é o melhor que temos no momento para essa comunicação. Sobre os tablets, eles estão sendo entregues, muitos já foram. Demos uma paradinha aí hoje e ontem por conta da entrega das cestas. Então, quem ainda não retirou, pode vir retirar hoje até às 5 horas da tarde, né? E os tablets, então, amanhã voltarão a ser entregues. Sabemos também que muitos tablets aí deram problema, estão bloqueados, ou não conseguiram bloquear, ou bloqueou posteriormente. Então, pedimos que entre em contato com a escola, passa o nome do aluno completo, ano e turma, nós enviamos para uma equipe especializada que fica lá na prefeitura. Nós não temos acesso, tá? Então, tem notebook, ou tablet, perdão, que está pedindo o número PIN. Nós não temos esse número para passar, infelizmente. Então, temos que aguardar essa devolutiva da prefeitura
para que normalize aí o acesso desses tablets que estão dando problema. A gente pede a compreensão de todos, porque nem tudo depende somente da escola, né? Nós estamos aí inseridos num órgão, então um departamento depende do outro. Alguma dúvida até aqui? Podemos prosseguir. Bom, responsabilidade das famílias e do aluno. Então, se o aluno não está vindo no presencial, e mesmo que esteja também, porque temos alguns professores ainda trabalhando de forma remota por apresentar alguma comorbidade, então o aluno vem no presencial, porém ele tem que fazer na plataforma a atividade do professor de informática, algumas turmas da professora de matemática, enfim, temos aí essa dinâmica. Porém, não é necessário que esse aluno faça todas as atividades. Ele pode só fazer a do presencial ou só a do Classroom, porque senão vem acontecendo, o aluno vem no presencial e ele chega e fala, professor, mas essa atividade eu já fiz na plataforma, né? E aí o planejamento ali que o professor tinha era para aquela atividade, esse aluno acaba tendo que fazer alguma outra coisa, porque ele já fez aquela atividade, enfim, a dinâmica acaba sendo prejudicada, tá? Então, a gente aconselha a optar por uma modalidade e permanecer nela. Procurar ter envolvimento nos projetos da escola, então, temos aí a professora Elizabeth, que posteriormente irá se apresentar e explicar qual é o seu projeto. A professora Márcia, que é da Sala de Recuperação Paralela, que a gente chama aqui de PAP. Esse trabalho da professora Márcia já iniciou, são para alguns alunos, aqueles que têm mais dificuldade, né? Aquele aluno que está no sexto, sétimo, oitavo ano e ainda não consegue ler, ou tem muita dificuldade na leitura, muita dificuldade na escrita. Então, esses alunos estão sendo atendidos pela professora Márcia. Claro que nós estamos aí seguindo um protocolo de segurança, atendendo, só podemos, por enquanto, atender 35% dos alunos que desejam, né, optaram, então ainda é um número reduzido que as professoras estão atendendo. A entrega das atividades para a devolutiva dos professores. Então, cuidado ao enviar. Algumas atividades chegam em branco para o professor. Nós não sabemos se é um problema do sistema, se é uma dificuldade do aluno ao enviar. Às vezes, né, não salva o arquivo, ou na hora de enviar, acha que enviou, mas não anexou. Então, tomar todos esses cuidados para que a atividade chegue até o professor e observar a devolutiva, né? Quando o professor diz, olha, infelizmente sua atividade está em branco, né? Reenvia novamente para que o professor possa corrigir e dar a devolutiva, tá? Bom, a organização das atividades atrasadas. Os professores foram postando as atividades no Classroom e alguns alunos ainda não tinham tablet, ainda não tinham facilidade de acessar a internet, enfim. Então, as atividades foram ficando atrasadas. Não tem problema, eles podem ir fazendo aos poucos, não façam tudo de uma vez, né? Orientem aí os estudantes a fazerem com calma, vão realizando a entrega para os professores, eles vão dando essa devolutiva conforme também a possibilidade. É importante que vocês saibam que os professores, eles estão trabalhando de forma presencial e ainda também continuam postando atividades no Classroom. Então, uma carga grande, né, de funções aí para o professor, mas estamos todos aí nos desdobrando para atender todos os alunos sem nenhum prejuízo. Podemos passar o slide, por favor?
Bom, então, como eu já vinha dizendo, né, nós temos aí os dois tipos de ensino, presencial e o remoto. É uma opção da família, se deseja que a criança, o aluno venha no presencial, sempre tomando todos os cuidados. Nós aqui temos as mães, né, que estão trabalhando, temos 2 mães no período da manhã, não, temos 3 mães trabalhando aqui, nessa questão da higienização, da limpeza, né, na prevenção aí da doença, mas essa dinâmica é um pouquinho complicada. Infelizmente, nós tivemos aí vários funcionários com problema de saúde na família, ou de si próprio, então estão afastados. Tivemos aí durante esse reinício aí do presencial vários casos de suspeitas de Covid ou confirmações, né? Casos confirmados. Então, é importante, né, essa compreensão e colaboração das famílias para compreenderem esse momento e que nós, né, estamos aqui na escola tentando fazer o melhor que nós podemos para atender aí todos os alunos, tá? As atividades... só um minutinho, Luiz. Obrigada. No Classroom, né, a atividade às vezes vai ficar pendente, porque o aluno está vindo no presencial e não está realizando as atividades no Classroom. Não precisa se preocupar com essa notificação, porque nós todos estamos a par do que vem acontecendo. Então, os professores sabem que aquele aluno esteve presente, que ele não precisa realizar aquela atividade do Classroom. Então, vocês podem ficar tranquilos com essa pendência, tá? Pode passar, Luiz. Bom, no ensino remoto, temos várias dificuldades, né? Por quê? A gente observa, nota aí pelas ligações aqui na escola, pelas devolutivas que os professores têm aí dos alunos, que muitos esperam, né, que as aulas sejam ao vivo. Infelizmente, isso ainda não é possível, talvez um dia seja, esperamos aí que a evolução chegue para todos, né? Mas ainda assim, nós não temos notebooks aqui na escola suficiente para todos, nós não temos uma internet de qualidade. Então, quando fazemos aqui uma reunião na escola, que estamos todos, cada um no seu celular ou no notebook, enfim, fica sobrecarregado, cai, então é muito complicado. E essa dinâmica também, né? O professor com tantas atribuições, trabalhando aqui de forma presencial, fica também muito difícil dar essa aula, fazer, né, essa aula online. Temos aí alguns professores que às vezes se disponibilizam de fazer uma live ou alguma aula diferenciada, mas sempre que isso ocorrer, nós avisaremos com antecedência. Teremos um calendário, né, um horário para o aluno, para ele saber, olha, na segunda-feira, o sexto A terá aula de português e matemática, atividades, né? Então, o aluno já sabe que naquele dia ele tem que procurar lá a salinha de português ou de matemática para realizar aquelas atividades. Na terça serão outras matérias, e assim por diante, tá? Qualquer dúvida que o aluno tem, ele entra em contato com o professor, diretamente com o professor, ali pelo Classroom mesmo, né? E os professores estão respondendo, estão em contato aí constante com todos. Alguma dúvida? Algum pai ou responsável gostaria de falar? Não? Bom, nenhuma, tá ok. Essa reunião, ela ficou dividida em 2 partes, né, uma com a minha fala, passando aí a pauta, e depois todos os professores que estão presentes irão se apresentar, irão falar um pouquinho do seu trabalho,
para que esse contato, o nosso contato aí fique mais próximo, né, com a família. Vamos aguardar um minutinho só. Pronto. Então, bom, eu já falei, né, o ensino presencial, apenas 35% dos alunos. Talvez comece um sistema de rodízio na próxima semana, porque nós vamos montar novas salas dentro das nossas possibilidades, né, da nossa quantidade de professores e quantidade de salas do presencial. E então talvez a gente precise fazer rodízio. Então pode ser que de repente uma turma venha 2 vezes na semana, né? Vai depender da organização. Então, por favor, acompanhem sempre as informações do WhatsApp, porque elas vêm mudando, né? Conforme as notícias aí da prefeitura, as normas, né? A gente tem que ir adaptando. Teve aí, né, um critério, né, para esses alunos serem chamados para participar do ensino presencial, mas assim que esses alunos desistem, nós vamos colocando outros alunos. Por isso, esses questionários são lançados aí com uma certa frequência. Tá bom? Podemos ir para o próximo. Bom, é isso. Agora, então, já que não temos nenhuma dúvida ali, os professores irão se apresentar, irão falar um pouquinho. Agradeço novamente a participação de todos. Eu preciso me retirar para fazer aqui umas outras atividades, mas vocês estão aí bem assessorados por todos os profissionais da educação, tá bom? Um beijo e boa reunião. Tchau, tchau. Obrigado, Sandra. Nada. Oi, boa tarde, pais, professores, colegas. Então, vamos dar continuidade na reunião. Vou me apresentar. Meu nome é Luiz, sou professor de inglês. Eu dou aula para todas as salas, né, desde os 6º até os 9º anos. Estou chegando agora, o João Alberto. Estou muito contente, muito feliz por fazer parte dessa equipe, que é muito compromissada, né? Uma equipe, assim, muito boa. Tá? E, assim, a gente sabe que este ano de 2021 ainda está atípico, né? Do ano passado foi totalmente atípico, este ano ainda continua, né, com algumas mudanças, né, com ensino híbrido, né, presencial e remoto, como a Sandra já acabou de falar, né? E, assim, basicamente a gente vai ficar na recuperação, né, de conteúdos e habilidades praticamente dos 2 anos anteriores, não só do ano passado. Então a gente tem que resgatar muita coisa, né, dos anos anteriores, porque os alunos estão com uma grande defasagem, né, no aprendizado. Então a gente está correndo atrás, tá? Em relação a inglês, especificamente, né, eu posto todas as atividades no Classroom, né, que são as mesmas, né, com algumas adequações no presencial e vice-versa, né, que são linguagens diferentes, então, às vezes não dá para a gente dar exatamente a mesma coisa, tá? E eu, assim, estou seguindo o critério de avaliar de 0 a 10, todas as atividades, então eu anoto, tá tudo lá, registrado também no Classroom, tá? Em relação às atividades do primeiro bimestre, especificamente do primeiro bimestre, teve prazo, porque eu voltei da greve antes, em abril, então eu fui obrigado a fechar a nota do bimestre. Então, assim, nenhum aluno seria prejudicado, né? Teriam 5 de média, pelo menos. Mas eu resolvi fazer 2 atividades para eles terem uma nota melhor, né, que 5. Né? A gente sabe que tem muitos alunos preocupados com nota, e elas podem surtir algum efeito lá na frente, né? Algum curso que eles queiram fazer. Então é bom ter notas boas, tá? Então, infelizmente, já foram fechadas essas atividades, porque o bimestre já acabou. Então, eu sempre falo com os alunos que tentam fazer, recomendo que eles façam do segundo bimestre, todas que estão lá disponíveis, tá?
Então, comecem lá mesmo, do início, e assim, vão tentando fazer aos poucos. A gente sabe que é difícil, que tem muita coisa acumulada, mas, assim, a gente sabe da situação, né? Então, a gente tem paciência, então vamos fazendo aos poucos, com qualidade. Ao devolver a atividade do professor, tome cuidado para não entregar atividades em branco, que muitos alunos estão fazendo isso, né? A gente não sabe se é por desconhecimento mesmo, né? Ou está com alguma dificuldade, ou só clicam lá e querem se livrar, então a gente não sabe, né? Quem está aqui do outro lado, a gente, né, não sabe. Então tome cuidado, tá? Em relação a isso. Aí uma outra coisa que eu acho importante, que foi até dito em outras reuniões, é a questão da rotina de estudo, né? Então os alunos devem seguir uma rotina de estudo que é muito importante, até quando eles voltarem para o presencial, para não perder o ritmo. Tá? E todo mundo precisa de uma rotina nessa vida. Tá? Até adulto precisa de uma rotina, senão a gente não vai. Então, os menores, né, pior ainda, se não tiver uma rotina, eles ficam perdidos. Então, tentem seguir, claro que não vai ser a mesma coisa do presencial, que eles ficam, né, da 1h30 até 6h20, mas assim, pelo menos um número X de horas, tá? Quem estiver no remoto, né, pelo menos umas 4 horas, né? Criem o hábito, né? Tem as disciplinas, como a Sandra falou, que cada dia da semana, 1 ou 2 disciplinas serão, disponibilizarão as atividades do dia, então tentem seguir aquilo para criar um ritmo, tudo bem? E assim, em relação às lives, tem alguns professores que estão fazendo, né, e outros não. Então, isso é uma opção dos professores, porque nós estamos, aqui a maioria, pelo menos, salvo alguns professores, poucos professores estão no remoto. Então, quem está no presencial tem muita dificuldade, porque a gente não tem tempo, não tem material, não tem equipamento, infelizmente. Então, alguns professores estão optando por gravar pequenos vídeos e postar para os alunos. Mas a gente está se adequando ainda a essa nova realidade do híbrido, né? Presencial e remoto. Então, para a gente fica muito corrido, porque tem muita atividade acumulada, né? Então, aos poucos a gente vai se encaixando, tá bom? Então é isso. Obrigado. Vou dar a minha palavra para outro professor. Quem quer se apresentar agora, gente? Posso falar, Luiz? Sim, claro. Então, aproveito e já falo eu e Ulisses. Fala você. Eu sou professora Iraci de Ciências, eu estou no João Gualberto há 24 anos, então já dei aula até para alunos, aparecem aí que os pais foram meus alunos. Eu estou no presencial e aposto as atividades na plataforma toda segunda-feira, então coloco lá as explicações, dou os exercícios, faço toda a correção nos comentários e só vou reforçar o que o professor Luiz e que a professora Cláudia, a coordenadora, falou. Tem muita atividade sendo entregue sem ser resolvida, em branco, sem anexo. Eu deixo sempre o recadinho que não foi feito, para ele trazer de volta. Então, o aluno tem que acostumar a voltar nessa atividade. É que nem foi comentado, a gente tem a impressão que ele entrega aquela lição e depois ele não volta mais. Então, ele tem que ir na plataforma de cada professor e ver lá as lições que foram dadas e ver o retorno que o professor deu. Porque lá a gente corrige, dá outras ideias para ele sobre aquele assunto, e às vezes ele não vê. Alguns vêm, dão feedback legal para a gente, e outros não. Então, a gente fica esperando esse retorno do aluno também. Eu tenho a professora Paula, de Ciências, está aqui presente, que ela colabora na minha plataforma. Então, ela coloca também atividades diferentes de mim, mas sobre o mesmo assunto. E isso está ajudando muito a reforçar o que eu já passo para eles, tanto no presencial, quanto também no ensino online. Então, é isso. Estou sempre à disposição, coloco vários recados no mural, para eles fazerem nessas atividades que deixam de fazer. Eu também coloco data de entrega, mas eles podem entregar depois sem problema nenhum. A gente, às vezes, olha depois do horário, olha de sábado, olha de domingo. Eu fico no meu celular, chegou, eu vou lá ver. Por quê? Porque, às vezes, o aluno faz uma pergunta naquele momento. E se eu estou lá, eu estou com aquele tempinho, eu olho e já respondo para ele.
e ele já vê, ele já faz a lição, e muitas vezes, se eu não consigo ver naquele momento, ele deixa de fazer, vai fazer bem depois, fica um pouco perdido. Então, quando a gente está em casa, né, nesse ensino remoto, a gente tem um pouquinho mais de tempo para ver isso. Agora, semana que vem a gente volta para o presencial, aí isso começa a ficar bem mais complicado, porque não dá tempo, é muita coisa mesmo acumulada. Então, é isso que eu queria falar, estou à disposição sempre. Sou o professor Ulisses, da sala de informática. Eu estou em trabalho remoto, né, por causa da idade, mas mais de 60 anos já. E é aquilo, as atividades estão todas lá na plataforma, a gente está sempre acessando, sempre vendo as devolutivas, né? E lá na plataforma tem uma atividade chamada Recado. Então, nessa atividade tem o número do meu Zap, né? Para os pais, os alunos, tal, tudo, poderem mandar as atividades, poderem entrar em contato comigo, porque tem aluno que não consegue mandar atividade lá na plataforma, né? Então pode mandar pelo Zap também. Então a gente está sempre à disposição aqui. É isso daí. Vou aproveitar a fala da professora Iraci para me apresentar, então, também. Eu sou a professora Paula, eu cheguei no João Galberto nesse ano, estou muito feliz em trabalhar com os colegas, gostando bastante da escola, da direção, e também dos alunos com quem eu tenho tido a oportunidade de conhecer presencialmente, né, na escola. Então, eu também trabalho presencialmente, eu sou professora substituta de ciências e auxilio a professora Iraci e a professora Oriana. Permaneço à disposição. Obrigada. Boa Bom, tarde. então vou me... Ah, tá, Márcia vai falar. Tá bom, fala, Márcia. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia da Recuperação. Eu atendo alunos desde o terceiro ano do ensino fundamental 1 até o nono ano do fundamental 2. Bom, as turmas estão organizadas para serem trabalhadas no horário de aula. Então, se tratando do oitavo ano, eu tenho uma lista que os professores passaram, né, dos alunos com dificuldade, né, de aprendizado, e eu atendo nesse dia específico da semana. Se tratando do oitavo ano, o dia que eu atendo é sexta-feira. As atividades estão relacionadas às dificuldades de língua portuguesa e também à escrita. Diante disso, são formulados vários exercícios, né, para que possam ajudá-los. É só isso. Boa tarde, eu sou a professora Cláudia Rosa, professora de matemática, tá? Eu tenho o oitavo A e o oitavo C. E, assim, eu posto as atividades na sexta-feira, mas com os oitavos nós temos aulas no Meet, às quartas-feiras, que eram as terças, mas eles pediram para quarta porque tinha aluno que queria participar e tinha curso, né? E assim, às 14 horas a gente tem a aula online, mas se o aluno, coloquei meu WhatsApp também à disposição, criei um WhatsApp para os alunos, e se eles tiverem dificuldades, pode me chamar pelo WhatsApp, como alguns alunos já me chamaram, até fora do horário, eu ajudei ele a fazer a atividade, se tiver dificuldade, pode chamar, pode colocar lá, estou em ensino remoto por motivo de saúde, tá bom? Mas estou sempre à disposição, converso com os alunos, fico assistindo, aí às vezes tem um que coloca, ai, tive dificuldade nesse, mas também não participa da aula, também não manda, não entra no WhatsApp, não fala com você, e aí fica complicado, porque você tem, não adianta eu colocar lá a explicação, colocar a resposta, ele tem que conversar, ele tem que me mostrar qual é a dificuldade, como alguns alunos já chamaram pelo WhatsApp, participaram do Meet, e essa dificuldade, segundo eles, foram sanada, né? Eu sei que é complicado, matemática é mais difícil nesse aspecto do ensino à distância, mas infelizmente nós temos que nos adaptar, né? Tanto para o professor é complicado para explicar, a gente fica buscando outras formas, fica falando, escreve lá no chat, volta cá, e
E assim, vamos seguindo, né? O problema é, não, como o professor Luiz falou, a gente está trabalhando em cima do reforço dos anos anteriores, aí a gente vai misturando as atividades, às vezes pega uma de sexto, como eu passei a atividade diagnóstica para verificar, desde do quinto ano, tudo isso porque nós sabemos o que aconteceu e também os alunos já têm a dificuldade em matemática, né? É isso, obrigada. Boa tarde, eu sou a professora Luzia, de sala de leitura. A finalidade da minha disciplina é desenvolver o hábito de leitura e seu entendimento. E para isso eu peço a ajuda de vocês, tá? Para incentivar esse hábito da leitura. Porque a partir desse hábito da leitura, o aluno desenvolve o senso crítico, ele melhora o seu aprendizado nas outras disciplinas e dá asas à imaginação e criatividade. E, aproveitando a reunião, a escola recebeu os livros da minha biblioteca. O que significa isso? Que esses livros para fazer parte do acervo de livros em casa. Então, são leituras para os alunos, para os pais, para os irmãos, né? Achei muito gratificante um aluno que falou: meu primo está lendo tal livro, que ele já recebeu no presencial. Então, é para isso mesmo, é para a família ler, discutir essas leituras, né? E, em breve, a direção da escola vai enviar no WhatsApp, no grupo dos pais, o calendário para retirar os livros quem está no ensino remoto. Porque quem está no presencial, alguns já receberam, e aqueles que virão a frequentar também receberão na escola. E aqueles que estão no remoto, obedecer aí o calendário para que não haja aglomeração. Mas eu peço encarecidamente que vocês deem valor, tá, para a entrega desses livros e que vá até a escola retirá-los. E ao longo do ano eu vou trabalhando esses títulos, tá bom? Quanto à postagem de atividade de leitura, é toda segunda-feira, e eu dou aí uma semana para o aluno estar resolvendo, né, lendo, resolvendo as atividades, mas é claro que aquele que tem um problema de internet ou algum problema na família, um imprevisto, pode entregar depois. Não significa que tem a data prevista de entrega, que ele tem que entregar naquele dia e passou, ele não pode entregar mais. Pode sim, tá? E o aluno vai fazendo as lições aos poucos, como o professor Luiz já mencionou, e reforço quanto às atividades sem anexo, tá? Que estão vindo em branco. Tem muitos alunos fazendo isso. Ontem mesmo, eu tinha 5 atividades de um aluno, as 5 atividades sem arquivo, tá? Então, eu peço que estejam atentos a isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ângelo, professor de História, oitavos e nonos, já é o meu terceiro ano no João Gualberto, gosto demais dessa escola, tá bom? As minhas atividades estão lá no Google Classroom, já tem algumas atividades postadas, tá bom? Para os alunos que estão à distância, mas estou trabalhando no presencial, semana que vem voltamos ao normal aí, mas estou lá, o tempo que eu tiver, estou corrigindo as atividades, estou lá tirando as dúvidas, tá bom? E atendendo presencialmente aí. Estou à disposição. Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu também sou professora de História, entrei esse ano no João Alberto. Em breve, os alunos vão receber um convite para participar de um grupo em que a gente vai ter atividades extras de história, com um tema específico, e isso vai ser explicado quando eles receberem um convite. Então, quando esse convite chegar, eles aceitam o convite e a gente vai ter aulas extras, tá bom?
Bom dia, boa tarde. Acho que não tem mais ninguém, né, para se apresentar, professor? Acho que não, né? Então a gente pode... Ah, tá. Sobre, sobre tá. essa atividade de entrega, né, para os pais. Uma aluna uma vez me entregou e veio sem nada. E na hora eu já falei para ela, né, ó, a sua atividade veio sem responder, veio sem anexo. Aí, como ela estava lá, prestando atenção e tudo, ela já na hora me respondeu, prof, desculpa, eu que apertei sem querer. Então, quem sabe muitas dessas atividades, o aluno aperta sem querer e ele nem sabe que ele tem lição para fazer. Aí ela falou, ó, tanto que eu vou te mandar, já ela tinha feito no caderno, mandou na hora. Então, foi um erro dela mesmo, ela clicou e o negócio foi em branco. Então, pode ser que isso seja problema de alguns, né? Não da grande maioria. Assim, eu acho que você tem toda a razão. A gente não sabe, né? Não sabe. A gente não sabe. Mas a gente está alertando os pais para orientar os filhos, né, em relação a isso. Bem, então vamos abrir para os pais que estão presentes aí, que queiram fazer algum comentário, que tem alguma dúvida, alguma pergunta. Alguém gostaria de falar? Não? Se não puder falar, pode escrever no chat também. Agradecemos, Pai, pela presença de vocês aqui. Mais alguém gostaria de falar? Bem, então nós podemos encerrar, né, pessoal? Acho que tem poucos pais, né? São pouquíssimos pais. Infelizmente. Uhum. Então a gente agradece aí a presença, né? Mesmo que sejam poucos pais. Essa reunião também está sendo gravada, então a Sandra, a coordenadora, vai disponibilizar depois, tá? Para os pais, tá bom? Então, um grande abraço e uma boa tarde aí. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vou interromper aqui a gravação, hein, gente? Ok. Até mais.